Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje? Estão preparados? Então vamos lá. Pegando o material de vocês, vamos anotar hoje a nossa rotina, nossa data. Primeiramente, nome da escola, o nome da cidade. Então, quem mora aqui em Cândido Mota, vai escrever Cândido Mota. Quem mora lá no distrito de Nova Alexandria, vai escrever Nova Alexandria, ok? Então, vamos lá. A leitura de hoje, a galinha ruiva, e a nossa atividade é no livro de língua portuguesa, aquele livro Aprender Sempre, a aula 10 da sequência 2, lá na página 31. Nós vamos fazer hoje a atividade 1, 2 e 3. Teve dúvidas? Pode pedir para a tua professora ajuda pelo WhatsApp, de preferência no horário de aula, porque a gente está em outra escola mais tarde, né? Então, ou assim que puder, a gente responde, ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma recordadinha no nosso calendário? Então, vamos ver? Este é o calendário do mês de junho, né, crianças? Não podem esquecer, ok? Que dia que é hoje? Olha só, o calendário do mês de junho, o ano 2021. O ano 2021. Vamos falar os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Então, nós temos 7 dias, ok? Já se passaram alguns dias desse mês, né? Hoje é 14 de junho. De que dia que é hoje da semana? É só eu, ó, subir o meu dedinho, né? Na mesma coluna que eu sei o dia da semana. Hoje é segunda-feira, não é? Então, é só, ó, na mesma coluna, eu já sei o dia da semana, ok? Então, vamos lá. Próximo slide, né? Deixa eu enxergar aqui. Isso, nosso alfabeto, crianças. Por que a Pro está mostrando o alfabeto? Ai, professora, eu já sei, estou no 4º ano, eu já sei. Eu sei que vocês sabem, né? Mas a gente precisa treinar a letra cursiva. Tem algumas crianças que ainda têm dificuldade em alguma letrinha. Então, vamos recordar, treinar, né? Nossa letra, ó, nosso alfabeto tem 26 letras, 5 vogais e as outras consoantes. A, B, C, D, E. Olha, tem os 4 tipos de letras, hein? F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, estes são os nomes das letras, né? A gente não pode esquecer que as letras têm nome
e tem sons, né? Os sons, as vogais têm os mesmos sons do nome. Olha, o som A, B, C, D, E, G, não tem som. I, Z, K, K, L, M, N, O. Se tiver o acento, fica O. P, P, K, K, T, T, U. Oui. I. Z, né? Os sons são diferentes do nome, a gente não pode esquecer. Teve dúvida de como escreve uma palavrinha? Pensa no som que ela faz, certo? Então, as pessoas têm sempre que olhar, né, se escreveu certo, quando a gente vai revisar as nossas escritas, ok? Não pode esquecer, é importante. Então, vamos para o próximo. Aqui, nosso quadro de números. Por que é importante mostrar? A Pro quer que vocês vejam, olha só. Deixa eu esconder eu aqui, senão não vai dar. A Pro quer que vocês vejam o que, gente? Para a gente recordar que nós temos no quadro de números linha, vezes e colunas, não é? Então, todas as vezes que eu... Deixa eu pegar um marcador aqui. Só um minutinho. Todas as vezes que eu vou olhar o meu quadro de números, eu vou ver aqui, ó. Eu tenho a linha, que é na horizontal, e ele aumenta de 1 em 1, certo? Importante saber a diferença. E na coluna, ele aumenta de quanto? Ele aumenta de 10 em 10, ok? Todas as colunas, ó. Todas as linhas aumentam de 1 em 1. Todas as colunas aumentam de 10 em 10, né? Então, ó, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 e assim por diante. Percebam que a casa da unidade continua a mesma, certo? O que foi aumentando? A dezena, porque é de 10 em 10, ó. Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas, seis dezenas, sete dezenas, oito dezenas, nove dezenas, não é? De 10 em 10. Só recordando, ok? A Pro sabe que vocês já sabem disso, mas é para a gente recordar. Vamos para frente? O próximo slide. Então, olha lá. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa no livro azul, o Aprender Sempre. Então, pega seu material, sente-se em um lugar tranquilo, que esteja limpo, vê se não está molhado. Não vai lá perto da televisão, onde as crianças estão brincando. Procure um lugar bem calmo. Abra o seu livro na página 31 e vamos lá. Olha só, a nossa aula de hoje é a aula 10. Então, não se esqueçam, meus amores. A Pro sempre pede para vocês fazerem o quê? Colocar a data, para a gente saber, né, o dia que nós fizemos essa atividade. Então, hoje é 14 do mês de junho, que é o mês 6 do ano de 2021. Muito bem? Então, vamos lá. O que vamos aprender nessa aula? Lembra que a Pro Andréia, as outras Pro também, a gente sempre pede para vocês fazerem o quê? Para que vocês grifem, né? O que a gente vai aprender. Então, nesta aula, você vai revisar seu texto produzido, lembrando que vocês não fizeram em dupla, pensando nos leitores do conto para quem estão escrevendo. Olha só,
Quando eu escrevo um texto, eu escrevo para alguém, não é? Então, este alguém que vai ler, ele precisa entender o meu texto, né? Se eu escrever bem, se eu escrever com uma linguagem certa, usando a pontuação, aí ele vai conseguir entender. Caso contrário, não vai entender nada que eu quis passar, a história que eu estou contando, não é verdade? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar dos verbos. Lembrando que nós estamos trabalhando com um conto, né? E nos contos, os já a gente lembrando no conto dos 7 cabritinhos, o lobo e os 7 cabritinhos. São situações que já aconteceram, né? Se já aconteceu, está no passado, né? O que é verbos? Verbos não são ações. Olha lá, nós estamos falando de verbos, certo? Verbos são ações. O que são ações? Ó, aqui, sair, caber, cozer, chegar, né? São ações. O que é cozer? É de costurar, né? Lembra que nós comentamos sobre isso? Então, lembrando que os contos, eles são narrados no passado, porque já aconteceu. Então, nós vamos organizar aqui, colocando o verbo no passado, não é? Então, vamos lá. Os cabritinhos, então, eu vou substituir. Aqui o verbo está sem conjugar, né? Ó, eu vou substituir sair por qual palavra? Lembrando que a gente tem que conjugar no passado. Pode ser saindo? Não, né? Os cabritinhos, então, saíram, né? Pode ser sairão? Não, né? Lembra que quando os verbos estão no passado, sempre termina em M, né? Vai colocar aqui o primeiro aqui para a gente ter uma ideia, ó. Saíram, né? Os cabritinhos saíram. Quer dizer que eles já saíram. Os cabritinhos, então, saíram correndo. E daí a pouco, ó, vou substituir. Vou conjugar o verbo voltar no passado. Como que fica? Daí a pouco, voltaram, né? Vai terminar sempre com an. Voltaram com as pedras que meteram tantas quantas. E agora? Cabiam, né? Na barriga, ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, ó, se é o verbo cozer, é costurar, né? Então, a velha cabra, muito rapidamente, cozeu a pele, de modo que ele nem chegou a perceber, né? Nós não estamos falando tudo no passado, então todos têm que estar no passado, certo? Então, olha lá. Pensando na terminação verbal, revise a sua escrita. Então, olha aqui só o que a gente fez. Todos os verbos estão combinando, né? Estão no passado, porque a ação já aconteceu. Essa história já aconteceu. Então, vocês vão ler o texto que vocês escreveram. Olha bem se em algum lugar vocês escreveram assim, no passado, se tem alguma palavra que está escrita errada. Pense na clareza, na beleza da linguagem, de acordo com os leitores que vão ouvir o conto. Será que eles vão entender? Né? Depois, passe a limpo o texto inteiro, para deixar sem as marcas. Como a gente tem feito várias correções, né? Já pensamos na pontuação, na letra maiúscula, nos adjetivos. Agora nós estamos vendo a parte dos verbos. Então, vocês vão lá ver se tem algum verbo errado no texto de vocês e vão passar por uma folha limpinha, certinho, fazendo todos os ajustes, ok? Atividade 3. Pronto.
Agora que já fez todas as revisões necessárias e passou o texto a limpo, leia o texto em voz alta para sua família em casa. Depois conte a seus colegas como foi a leitura em casa e se seus familiares gostaram da história, ok? Então, pense que vocês vão contar para alguém. Então, alguém precisa, esse leitor vai entender a sua história. Lembrando, os verbos no passado terminam em an, né? Ok? Ou, né? No caso aqui do cozer, chegar, ok? Tem que combinar. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe, quer dizer, costurou-lhe a pele, de modo que ele nem chegou a perceber. Quem que não chegou a perceber? O lobo, né? A gente precisa ir fazendo essas perguntas. Quem, quando, onde, por quê? Porque o leitor tem que saber, tem que entender. Ok, crianças? Qualquer dúvida, vocês nos perguntem, mas tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Então, vamos lá. Esta é a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de revisar o texto de vocês, passar a limpo e contar e ler para um familiar. Pode ler também para a Pro, mandar áudio, que a gente gosta de ouvir, tá bom? E olha só, nós, professoras, estamos muito orgulhosas de vocês. Beijinhos. E não se esqueçam de mandar fotos das atividades, ok? Até mais. Até a próxima aula.